Porque assim, na correria do dia a dia, por exemplo, você tem um problema em casa, o teu trabalho te distrai. Você tem um problema no teu trabalho, em casa te distrai. E você fica empurrando com a barriga aquelas coisas que você já tinha antes. Sim. A pandemia chegou num ponto que você estava ali, você em casa, de castigo. Se você tinha um problema em casa com a tua mulher, não é à toa que teve um número absurdo de divórcios na pandemia e teve um número absurdo de violência doméstica na pandemia. Por quê? Porque o cara já era daquele jeito. Né? O cara que já tinha uma tendência a ser grosso e estúpido. Se o cara já tinha um problema e o cara começou a ficar em casa. Imagina o cara que já tinha um problema, sem dinheiro, sem trabalho. Sim, ele ia pro bar beber, voltava de madrugada e dormia. Agora o cara fica ali... Exato. Então, acentuou tudo aquilo que a gente já tinha. A pandemia, ela não criou. Ela potencializou aquilo que já existia. E as pessoas têm uma incapacidade de serem ou aguentarem a solidão ou a solitude, né? Que a solitude é a capacidade de estar ok, né? Eu sempre achei que era solidão, porque eu sempre fui muito sozinho, então pra mim foi mais tranquilo passar por isso, assim. Eu já tô acostumado a ficar na minha cabeça, então foi mais de boa. Mas eu vi muita gente que não sabia viver consigo mesmo, assim. Não... A solidão ou a solitude assustava demais a pessoa. Enfim, tá tudo ok, né? Então vamos voltar para aquela... Para a dinâmica. Isso, o que era? Então vamos lá, para você entender um pouquinho melhor como é que funciona o processo, de forma bem simples e didática, tá? Eu quero que você se sente confortavelmente, coloque as duas mãos sobre a mesa, pés apoiados no chão, não para trás nem perna esticada, e apenas olhe para mim, ok? A única coisa que você precisa fazer agora, nesse exato instante, não sei se o pessoal vai estar vendo seus olhos agora, mas é simples. Aí, legal. A única coisa que você precisa fazer é seguir o que eu te peço. Combinado? Tá bem. Então eu vou pedir, por gentileza, para você fechar os olhos. Simples assim. A única coisa que você precisa fazer agora é ouvir a minha voz e seguir as minhas instruções. Nesse exato momento, eu quero que você imagine, assim como uma criança faz, que seus olhos estão tão pesados, tão relaxados, como se você não conseguisse abri-los. Você sabe que pode abri-los ou fechá-los a qualquer momento, quem manda nos seus olhos é você. Mas neste instante, eu quero que você imagine que não consegue. Quando você tiver certeza desse relaxamento, eu quero que você mantenha. E apenas quando souber e tiver certeza que os seus olhos não vão abrir, eu quero que você teste para provar para você mesmo que os seus olhos não abrem. Apenas teste quando souber que eles não vão abrir. Ainda de olhos fechados. Muito bem, eu vou contar de 1 a 3. No 3, você pode abrir seus olhos se sentindo muito bem e disposto. 1, uma sensação maravilhosa de bem-estar. 2, uma respiração agora bem profunda. E 3, devagarinho, voltando por aqui para agora, abrindo seus olhos, se sentindo muito bem. Pode abrir os olhos no 3. 3. Não dá. Não dá, não abre. Vou contar mais uma vez de 1 a 3. No 3 você abre. 1, 2, 3. Porra, eu não acreditava. Cara, agora eu vou desmaiar aqui. Meu. Caralho, meu, eu ia roubar todo mundo na rua se eu soubesse fazer isso. Tô mal, meu. Que isso? Caralho. O que aconteceu, né? O Bruno dominou atualmente? Não. O Bruno te hipnotizou? Não. Por que você fez o processo tão bem e você realmente não conseguiu? Para quem acompanhou o comecinho, dava para ver que o seu olho tava assim, ó. Sim, ficou tremendo. Porque isso é um estado de transe. Né? Se você fica bastante tempo nesse estado, você começa a ter alguns sintomas que são naturais. A mão fica gelada, às vezes você vê a artéria aqui pulsando com mais intensidade. Se você ficar bastante tempo na hora que você abrir o olho, pode ser que seu olho esteja bem vermelho. E tá tudo bem. Todos os sintomas do transe. E faz parte do processo. E você foi melhor do que eu esperava. Cara, mas como é que, por exemplo, tu consegue fazer isso, mas o Caio não conseguiria, por exemplo? Porque são palavras normais e comuns. Não tem nada de diferente do que tu falou. O que difere o que eu faço e o que ele faz? Se ele falasse as mesmas coisas pra mim, não ia funcionar, ou ia? Então, é que você, dentro do processo, lembra que você está consciente o tempo inteiro e que dentro da nossa mente subconsciente existe um sistema chamado sistema de autoproteção.
Esse sistema de autoproteção, ele impede que você seja sugestionado o tempo inteiro contra a sua própria vontade, além do fator crítico que rejeita sugestões, lembra? Então, por exemplo, eu te peço para atravessar uma avenida bem movimentada, você vai dizer não, porque tem um fator crítico e lá dentro está escrito, é perigoso, então eu não vou. Então, é um sistema de autoproteção que te protege o tempo inteiro de forma instintiva. Né? O sistema de autoproteção é como se eu pedisse para você dar uma caminhada na rua e de repente escapa um cachorro bravo e vai para cima de você. Você precisa pensar para correr? Não, é instintivo, né? Teu cérebro produz uma química chamada adrenalina, joga no sangue, sangue na perna, você sai correndo. Por que isso aconteceu? Porque você está consciente o tempo inteiro e você só aceita sugestões que são legais para você. Sugestões que são boas. Se eu pedisse para você, no 3 eu quero que você coma a tampinha desta garrafa. O máximo que você podia fazer era colocar lá na boca e dar uma apertadinha. Você ia mastigar essa tampinha correndo o risco de quebrar um dente? Não. Você engolir isso aqui sabendo que ia te causar um mal? Também não. Então você só faz aquilo que for legal para você, aquilo que for positivo. Por que eu fiz isso com você agora? Porque você me conhece como hipnoterapeuta. Então, querendo ou não, para você eu sou uma autoridade naquilo que eu faço, então tem uma autoridade. É a palavra do médico. Às vezes, quando o médico chega e te dá uma notícia ruim, aquilo para você é muito impactante. Então, tem uma questão de autoridade. Isso não é por mim, é para tudo aquilo que você faz. Se é uma pessoa que manja muito de marketing digital, você vai bater um papo com ela, você presta atenção. Aquilo que o cara fala para você tem um poder muito grande. Você vai falar sobre um cara que mexe com outro, mesma coisa. Então, para tudo aquilo, tem pessoas que são autoridades naquilo que falam. Então, a pessoa tem entre aspas, né, um poder maior de persuasão e faz com que você aceite aquela sugestão.